e logo evapora. Mas que essa busca fosse sólida, contínua e sempre manifesta em atitudes de bondade e obediência. Porque o Senhor quer misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Portanto, não por causa do avivamento é marcado pela busca fervorosa, oração constante, leitura e prática da palavra. Tais práticas produzem frutos notáveis em todas as áreas da nossa vida cristã. Então, às vezes a gente quer sacrificar, né, algumas seitas, algumas coisas, e não se sagrado. Ele quer mais, e nós dedicamos a ele em oração, jejum, leitura da palavra, devocional, que a gente vai ver aqui, né? Como a lição, né, da vida pessoal, né? Tem um ditado que diz: se queres transformar o mundo, comece transformando você mesmo. Então a gente às vezes quer cobrar tantas mudanças das outras pessoas, isso vale para todos, né? A gente às vezes quer mudar a esposa, quer mudar o esposo, e a gente primeiro tem que mudar para depois ver a mudança do cônjuge. Automaticamente, quem está do lado, começando pela gente vai colher frutos melhores, né? Então é desejo do Senhor de se relacionar com você na intimidade, no secreto, revelando coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3, né? Fala esse versículo famoso. Porque se contentar com externas obras, quando você tem à disposição um manancial de águas vivas. Porque se contentar com experiências espirituais gloriosas, mas que não foram suas. Será que você tem buscado o Senhor com toda a sede e devoção que eles são devidas? Será que muitas respostas que procuramos não estão ocultas nos momentos de oração, leitura e prática viva que nós negligenciamos, né? Eu fiz uma vez um comentário com um caminhoneiro e disse: Bato, está 30 anos, né? Dirigindo o caminhão, e te garanto que não escutou uma pregação, não escutou nada, né? Nesses 30 anos. Ele bate, pior que não. Quantas respostas ele podia ter, né? Nesse devocional com Deus, na oração. Imagina ele trabalhando ali, escutando uma pregação, escutando um hino, fazendo alguma coisa, e ele não perdeu, né? E ele perdeu, né, esse contato, né? E a gente perde também, né? Quando às vezes a gente está em casa, às vezes de férias, ou pega um atestado, acontece um acidente, acontece uma crise, que se diz, aprendeu aqui desde o começo, a gente acaba ficando em casa e não aproveita a oportunidade para ler, para buscar, para aprender mais, né? E sempre tem que ter um bom equilíbrio. A gente vai ver depois ali a oração e estudo da palavra, né? Não adianta eu estudar demais, me tornar um teólogo e não ter a oração, né? Então, estava ligado lá. Eu estou falando longe. E então tem que ter os dois, né? Daí foi usado o comparativo de um pássaro. O pássaro tem as duas asas, né? Uma asa ele não consegue voar. Assim é nós, a oração e a leitura da Bíblia. Estudar a Bíblia. Deus. Então a gente tem que ter aquele equilíbrio, né? Estudar a Bíblia e orar junto, né? Para a gente crescer espiritualmente. Crescer na graça e no conhecimento, diz a Bíblia, né? Que nem diz agora, quem é mais. Eu vi uma pregação, o cara conhece vários versículos, eu não consegui pegar bem todos, mas a gente sabe, né? A gente abre a Bíblia, vou ler aqui, Deus fala comigo, me aponta o dedo. Daí vai dizer: Jesus me matou lá alguma coisa, né? Que diz, matou os exércitos. Aí quando vem, tu pega pra ti, ai meu Deus, e agora? Aí tu abre de novo e vai dizendo só coisa ruim pra ti, né? Judas se enforcou, vai tu também, né? E vai indo, né? E só com o dedo ali, né? Então a gente tem que ter o conhecimento, ler o contexto, ler toda a palavra, estudando, meditando, né? Pegar um devocional ali uma meia hora por dia é difícil, a gente sabe que trabalhando, mesmo em casa, às vezes quando está de férias, alguma coisa, a gente não pega um cantinho ali, uma meia hora, uma hora, pega um estudo, faz um estudo, um devocional, aprende, né? Ora.
Então é isso que está faltando hoje nas igrejas, realmente o avivamento espiritual. Né? Então, isso é que nós temos que buscar hoje. Então a gente vai entrar na lição e a gente vai ver então sobre o evento pessoal. Hoje vai ser uma prévia do que vai ser o próximo trimestre. Vai falar muito de família, muito de nós no dia a dia, cotidiano, né? E então hoje vai ser uma prévia. Então a gente vai comentar alguns assuntos que o comentarista colocou, né? E a gente vai aprendendo junto. Tem alguns versículos bíblicos também que a gente vai poder ler, né? Agora eu trabalhando queria fazer um pouco mais, falta um pouco de, falta o computador, falta mais alguma coisa, fazer um preparo um pouquinho melhor, né? Mas a gente vai trabalhando o que tem e vai esperando a graça que Deus vai nos abençoar. Uma vez eu comecei a fazer discipulado e daí eu disse, Senhor, eu vou fazer discipulado, mas eu quero um carro, não tinha carro na época, eu quero um carro para fazer discipulado. Aí o Espírito Santo falou comigo, primeiro vai fazer o discipulado, depois eu vou tirar o carro. Aí eu comecei a fazer o discipulado, aí eu e a Vera pegava, eu tinha uma bolsinha, nós pegávamos uma bolsinha na Bíblia, a gente não tinha muito conhecimento, né? Sempre vai aprendendo mais, mas a gente, quando tem boa vontade, a gente aprende, a gente busca, né? Então eu levava a Bíblia, 2 Bíblias, levava um dicionário bíblico e mais umas coisas de anotação. Aí pegava aquela bolsinha e saía. 2, 3 quilômetros, eles faziam até 4 quilômetros, eles faziam de volta, para ensinar a palavra. E aí a gente foi ensinando, a gente foi lá, aquele casal com 5 crianças que veio do interior, foi aprendendo, nós fomos aprendendo junto, e Deus foi abençoando eles, e mais tarde Deus nos lançou um carro. Então a gente começar a fazer as coisas para Deus, com certeza Deus vai fazer para nós também, né? A gente está trabalhando para Deus e Deus está vendo isso. Aleluia, Jesus. Jesus. Tem sempre a recompensa, né? Então a introdução é a vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver a igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Então, muitas vezes, é nossas vidas, né, que nós temos que começar um avivamento, né, para depois a junção na igreja, né, que cada um aprendendo mais a palavra de Deus, nós vamos ser avivados. Além de esse movimento se manifestar no interior do templo, ele nos revela em todos os lugares o testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a nossa área de atividade e principalmente na proclamação do Evangelho. Assim estudaremos a respeito da importância do movimento espiritual na vida diária do crente. Uma coisa que me chamou também a atenção nesse estudo, que todas as coisas que a gente faz durante o dia, na nossa vida, tudo é espiritual. Se a gente faz alguma coisa na carne, no trabalho, dentro de casa, alguma coisa que a gente não busca pelo espiritual, a gente não está fazendo, não tá fazendo certo, né? Então tudo na nossa vida nós temos que levar para o espiritual. Nós temos que fazer tudo sempre orando, buscando a Deus pelo espiritual. Todas as nossas coisas que nós fizermos, nós temos que fazer pelo espiritual, nunca pela vontade da carne. Amém. Isso vai dar certo. Próximo slide. Não? Ela saiu fora daqui. Não vai? Essas tecnologias modernas. Agora. Foi agora? O avivamento na vida do salmista. Então agora nós vamos ver o avivamento na vida do salmista. Então a gente pode já ver no slide ali que ele estava no deserto, né? E ele clamou pela presença do Senhor, né? E muitos historiadores disseram que nessa época se buscava o Senhor só em Jerusalém, né? Então como eles estavam no templo, né? Então eles estavam no deserto, longe do templo. Então ele
onde ele estava, né? Não precisou ir no templo de Jerusalém, na época que se orava, né? Depois a gente vai ver também Daniel, né? Daniel sempre abria a janela e orava em direção ao templo. E sempre era o templo lá de Jerusalém, né? Se orava, buscava só aquele templo. Então sempre é em direção daquele lugar. E Jesus veio, né? Morreu por nós, hoje a gente pode buscar Deus, Jesus em qualquer lugar, né? Aleluia. Então a gente pode orar, buscar Ele em todos os nossos lugares. Então, uma busca sincera. Os estudantes da Bíblia sabem que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades, opressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Salmo 63. Ainda que ele viesse em um período de sequidão e cansaço, na carne ele estava cansado, né? Na alma ele tinha sede de Deus, e por isso promete buscá-lo na madrugada. O salmista tinha pela convicção: Tu és o meu Deus. Isso nós tem que ser nosso pensamento. Quando estiver cansado, sempre buscar a Deus, né? Não só buscar quando a gente está na última ou quando está bem, né? Tem que buscar sempre ao Senhor, né? Então, ponto 2, contemplando, bendizendo o Senhor. O salmista também tinha o anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar o santuário. Esse contato glorioso com Deus da glória gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade divina. Por isso os lábios do salmista louvarão o Senhor, e ele o habitará enquanto viver, tendo o nome do Senhor erguido em suas mãos. Aqui podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. Então nós temos que ter ânsia, nós temos que ansiar pela presença de Deus, né? Então sem a ânsia buscar Ele, né? Aleluia. Então cada vez Jesus. mais. Ponto 3, Deus é nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus, e a sua boca louvará ao Senhor da vida. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é garantir auxílio, júbilo e segurança. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Gravíssimo. Deus como nosso auxílio, refúgio e fortaleza. Um verdadeiro avivamento pessoal promove bênçãos na segurança divina na vida do crente. Então, a alma se fartará com a presença de Deus, né? Sua boca louvará o Senhor, né? E na sua vida. Né? Agora, 3, nosso auxílio. Assim, o tópico 1 diz: o anseio e a busca sincera pela presença de Deus possibilitaram um avivamento na vida do salmista. Todo mundo conhece a história de Davi, né? Ele, com certeza, ele pegou pecados sérios, né? E só que ele, quando o profeta Natan, né, veio buscar ele, advertir ele aceitou, ele admitiu ele, se arrependeu. Muitas coisas às vezes a gente não admite, né? Hoje a gente vê vários pastores que fazem coisa errada e fazem que não agrada o Senhor, e as pessoas, os profetas vêm e falam, né? Ó, o senhor está errado, muda isso, muda aquilo, e os pastores muitas vezes não querem e continuam fazendo a coisa errada, e isso não agrada a Deus, né? Então tem que se arrepender, né? Tem que confessar seus pecados, né? Para ter o verdadeiro avivamento. Então o avivamento
tem. Alguém quiser ler o ponto 1? Reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que ao longo das Escrituras e da história da igreja encontramos como modelo espiritual para o crente. A prática da oração e da leitura devocional das Escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Salmo 55, verso 17. Ou Daniel 6:10. Então eu venho falando desde da primeira lição. E estou aqui de novo, na 10ª lição, falando a mesma coisa. Do avivamento. A prática da oração e da leitura devocional das Escrituras. Esse é o tema de todo esse trimestre que nós estamos estudando. Então nós temos que aprender isso. Né? Orar e buscar, fazer o nosso devocional, ler a Bíblia. Vai fazer um ano agora, né? Que a Vera fez aquele cartaz, e ainda ninguém conseguiu, acho que ninguém conseguiu ler. Vou continuar esse ano, né? Vamos ver se a gente consegue, né? Terminar, né? Um colega lá veio perguntar para mim se eu já tinha lido a Bíblia. Eu disse, eu já li 6 vezes, né? Gênesis, Apocalipse, e cada vez que eu leio eu aprendo mais, né? Amém. Hoje eu não consigo mais ler assim, não li mais, agora faz tempo que eu não li mais de Gênesis até o Apocalipse. Mas no começo a gente lia, eu li uma vez ela tem 9 meses. Né? Mas tem que ser uma prática, é um devocional assim que tem que se disciplinar, né? Tem que botar a tua consciência e fazer ali a leitura de 3, 4 versículos, capítulos por dia e fazendo. Às vezes eu fazia 6, às vezes fazia 9, às vezes não lia. No Salmos não faz mais ligeiro, né? Tem mais ou menos versículos, mas tu sempre aprende alguma coisa, né? Na Bíblia. Como eu disse outras vezes, a gente lê a Bíblia, que nem eu li, assim, do Gênesis Apocalipse, que nem eu faço algum estudo agora, que estou fazendo agora de teologia, eu não consigo gravar tudo. Né? Gravo, retenho, me depende de 10%. Mas eu pensei, mas será que está sendo útil isso para mim? Será que eu devo parar? Aí eu pensei, a expressão falou comigo assim, não, mas pelo menos tu está lendo, teu alimento diário, mesmo que tu não grave, mas naquele momento que tu está recebendo alguma coisa, tu está lendo a palavra, tu sabe, está se alimentando, como se fosse um alimento. Mas eu não me lembro que eu comi hoje, no meio-dia, a mesma coisa. Então, às vezes, a gente está lendo, está praticando, e sempre uma coisinha ou outra tu grava, para aquele dia, para a vida, sempre uma coisa tu está fazendo. Se tu não faz nada, aí tu não vai gravar nada. Então, pelo menos alguma coisa tu está fazendo. Né? Amém. Prática da oração. Prática da oração. Já li? A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Aqui citamos 3. O salmista Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Salmo 55, versículo 17. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel 6, versículo 10. Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Mateus, capítulo 26, do 36 a 44. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinham a prática diária de oração. Então, o exercício diário de oração, é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver a vida espiritual avivada. Então, como eu falei antes, né, Daniel, tu vai ler no livro dele, muitas vezes pergunta por que ele abria a janela, né? E como é que o rei sabia que ele orava? Ele fez um decreto aquela vez, né? Que não era para orar, senão ele era jogado para os aviões. Aí ele pergunta, mas como é que esse cara sabia que ele não orava? Mas naquela época, como eu falei antes, eles tinham a prática de a oração tinha que ser direcionada para Jerusalém, no templo de Jerusalém. Então ele abria a janela
e orava 3 vezes ao dia para Jerusalém, ali que eles viram. E mesmo com o decreto, Daniel ele não caiu para trás. Ele disse, não, vou continuar orando a meu Deus. Sempre alguém morrer com os leões, eu vou morrer. E foi, Deus livrou ele na cova. Né? Mas Deus deu vitória para ele aonde? Lá na cova. Às vezes a gente diz assim, Deus permitiu só minha luta, né? Vitória, cadê a minha vitória? Mas Deus vai dar a vitória, feito lá no deserto. Davi também Deus deu a vitória para ele. Você vai ver o contexto da história, né? Desses salmos que estavam orando, lá em Reis, acho que conta a história, ele estava sendo perseguido por Saul naquela época. Foi em perseguição. Então, aí ele disse, não, me dá a vitória, Deus, né? Ele orou pedindo vitória. E Deus deu a vitória para ele, lá no deserto. Então, a gente às vezes tem que buscar a Deus, e Deus vai nos abençoar na luta, na prova. Amém. Às vezes a gente pede, mas podia ter, né? Eu podia ter abençoado sem essa lutinha aí, né? Mas não, Deus quer te provar lá na luta. Ele tem seus planos, né? A gente, muitas vezes, a gente não vai entender. Às vezes lá no céu a gente vai poder perguntar, né? Por que, né? Às vezes, saber. Eu acho que a gente nem vai querer perguntar lá, porque lá vai ser tão glorioso que. Aleluia! Ninguém vai querer saber o porquê que a gente teve aquela luta. Aleluia! Porque ele disse que vai ser tão glorioso, que a gente vai nem se lembrar das coisas difíceis aqui desse mundo. E o apóstolo Paulo disse também, né? Meu lucro é a morte, né? Ele disse, né? Não quero estar nessa terra sofrendo, né? Ele perseguia os crentes, depois ele virou-se perseguido. Então, o poder do Evangelho, quando Deus chama, né? Ele chama para fazer a obra dele. E que nós não vemos, a gente recebe tanta unção, tanto amor por Jesus, né? Que a gente faz a obra de novo. Né? Eu falei, ele está fazendo discipulado, ele recebe o discipulado, vai fazer o discipulado também, e assim vai virar uma corrente, o ID, né? Cada um tem seu dom, né? Não é só aqui o pastor, o pregador, né? Tem o que ora, tem o que faz escondido. Às vezes a gente nem sabe. O discipulado é uma coisa, o core também é uma coisa que a gente é uma coisa mais discreta, né? Mas Deus está abençoando, está vendo todos os trabalhos que a gente está fazendo. Sempre dentro de uma oração, uma súplica, né? Cada um tem seu dom, né? Que a gente foi falado muitas vezes. E que a gente venha usar esse dom, venha esconder. Né? Ponto 3, a leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, observar e viver seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus e por isso devemos cortar a espada do Espírito. Efésios 6,17. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada, levando-se em conta os seguintes aspectos. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus, Salmo 119, 9:7. Ela previne o nosso coração de pecar, Salmo 119:11. Ela nos consola, Salmo 119:50. Ela dirige a vida, Salmo 119:105. E ordena a vida pessoal, Salmo 119, 133. Vamos ler esses salmos aí, 119, 97. Quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia, né? O salmo diz. 119, 11. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Por isso nós temos que ler, tem que aprender. Como é que nós vamos guardar a palavra de Deus para não pecar contra ele se a gente não guarda a palavra? Ele nos consola, 119:50. Quem achar pode ler. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Amém? Amém. Ele ordena a vida pessoal, ele dirige a vida. O 105 do 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E ordena a vida pessoal, 133, versículo. Ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Como é maravilhoso, né? Nós ter esse manual, né? Que é a Bíblia em nossas vidas. Aprender a palavra de Deus. Como eu falei, Deus está dando uma oportunidade
autorizado por Deus para vir os cultos na terça e na quinta. Isso não é uma coisa assim, que, vamos fazer. Não, ele foi tocado, o pastor orou, o pastor oraram, o casal orou e abriram então os cultos. Para quê? Não é para mais fazer ibope, fazer isso, fazer aquilo, mas para nós. Quanto mais nós buscar a Deus, mais nós vamos abençoar. Aleluia. Quanto mais a gente ir na casa de Deus, quanto a gente vai afirmar mais, a gente vai ser mais animado, a gente vai ficar mais preparado para o outro dia. É difícil, ter 2 cultos numa semana, né? Ficar cheio, cansado, trabalho, aí já toma um café, toma um banho, tem que vir para a igreja. Mas quando a gente sai da igreja, a gente parece que a gente já teve essa experiência, eu já tive essa experiência. A gente tem isso em cada dia essa experiência, a gente sai daqui já melhor do que entrou, né? Aleluia. Aleluia, Chegar Jesus. em casa, É verdade. muitas vezes, a gente não recebe essa bênção, esse descanso, né? Então a gente tem que estar sempre buscando cada vez mais, né? A sinopse do 2 diz: as disciplinas espirituais cristãs são características de um genuíno avivamento. Uma disciplina, né? Então nós temos que botar em nossa cabeça fazer uma disciplina. Nós vamos fazer hoje. Nós tínhamos uma vez, daí nós temos que voltar isso aí, né? Eu e a Vera tínhamos fazer um devocional, bem rigoroso uma vez, um tempo fazendo. Depois que vai acabando, né, parando as coisas do dia a dia, mas como era bom, nós sentava ali, nós tínhamos uma palavra, cantava o hino, pregava nós dois. A gente falava ali, conversava sobre aquele assunto que a gente resolvia na hora. E como era bom, né, ter esse devocional com a família, continuar ele com os filhos, com a esposa. Muitas coisas a gente evita, às vezes, brigas dentro do lar, a gente evita ver com os filhos. Muitas coisas a gente evita fazendo a palavra de Deus, né, meditando e buscando a Deus, né. Essas coisas. Então, o ponto 3, a vida pessoal e familiar do crente avivado. A vida pessoal, então. O avivamento espiritual também traz consequência para a vida pessoal. Não por acaso a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo, da doutrina e perseverança a respeito que se tem aprendido. Já vamos procurando em 1 Timóteo 4,16. Em suma, claramente há uma direção na palavra de Deus para desenvolver os aspectos relevantes em um novo nossa vida pessoal. Integridade, prudência no falar e no agir e cuidado com a saúde física e emocional. Vamos ler esses versículos? Quando ele achou em 1 Timóteo. O primeiro é o 1 Timóteo 4,16, que eu vou ler esses aí. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, não adianta eu vir aqui pregar a palavra de Deus e não fazer o que eu estou pregando. Para nós pregar, nós temos que fazer. Então, nós temos que, se eu não fizer o que eu estou pregando aqui, não adianta nada de eu falar. Então, a gente tem que praticar e assim a gente vai ganhar com certeza discípulos, né? Então, na integridade, Mateus 5,37, quem achou? Seu. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Tiago 2 e 12, quem achou? Cadê o Tiago? Quem achou o Tiago? Pois, falai de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Prudência no falar e no agir. Como falta isso para nós no dia a dia hoje, né? Às vezes, isso no trabalho, no dia a dia, a gente nunca tem, às vezes, uma coisa que às vezes cutuca, né, a gente, né, a ira, né, e aí a gente não tem a prudência de falar e agir como deveria um cristão agir, né? A gente já sai xingando, já sai fazendo que nem eles, né? Isso falta muito em nós, né?
como maçã de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. Viu? Eclesiastes 6, 1 e 7. Uma coisa que a gente aprende no circulado, já dando uma aulinha, uma dica. Ali diz Eclesiástico, está vendo a tela ali 3,7. Não é do 1 ao 7. É 6,7. Isso a gente aprende no circulado. Eclesiastes 13:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. 7. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Então, o seu tempo, né? Tempo de luta, tempo de vitória. Sempre vai ter o tempo de Deus. E nós temos que cuidar muitas vezes. Às vezes Deus está com. Chega o tempo da tua vitória, e aí você não está fazendo a vontade de Deus, não está fazendo uma coisa que não agrada a Deus. Tu pode perder esse tempo da vitória. Pode ser adiado esse tempo. Né? Então, na saúde física e emocional, 3 João 1 e 2. 1 e 2. 3 João aqui, capítulo 1 e 2. 3 João é 1 e 2. 3 João 1 e 2? Vede com grande caridade esse aqui? 3 João. Presbítero amado Caio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próximo a tua alma. Então nós temos que orar. Então, o apóstolo João, quando escreveu a carta para o Gaio, ele estava preocupado com a saúde dele. Então a gente vê, agora há pouco tempo, agora dias, eu não sei do que ele morreu, mas morreu um pastor novo agora. Ele está morando aquele dia, né? Ali de Esteira, acho que era. Não sei o que ele tinha. Mas a gente tem que cuidar. Às vezes não cuida da nossa saúde. Assim como a gente tem que cuidar da saúde espiritual, a gente tem que cuidar da nossa saúde física também, né? E aí a gente não cuida e fica com um gordinho assim, com a barriguinha ali. Mas faz parte. Ponto 2, a vida com o cônjuge. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão, a demonstração de carinho e afeto, uma comunicação eficiente e atenta. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos em Efésios 5 e 6, de uma vida cheia do Espírito Santo. Esses versículos aí, então, a gente fica para estudo em casa, está quase no fim está na hora ali, aí fica em casa para vocês lerem esses versículos. Isso aí vai falar muito no próximo trimestre, sobre o amor, sobre missão, carinho, afeto do cônjuge, né? Entre marido e mulher, né? Vai ter um assunto bastante assuntos no próximo trimestre. Vai ser bem isso, né? Sobre falar sobre família, né? Então a vida com os filhos também. A vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Aqui há cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos. O afeto, os cuidados espirituais, o hábito do culto doméstico, o relacionamento cristão com os filhos, disciplina dos filhos. Aqui então tem bastante versículos também que nós possamos ler em casa. E que nem foi falado, agora mesmo quem falou, como é que teu filho vai ter uma vida de oração se ele nunca viu o pai orando? Pai e a mãe orando. Então a gente tem que juntar ele, né? Buscar junto com o filho, a família, né? Quando tem filho, buscar, incentivar a leitura da Bíblia, leitura de livros, a leitura, a oração, sempre incentivar nossos filhos para eles não venham se perder no caminho. Uma história que eu sempre gravei isso, do rei Manassés. Ele foi criado na doutrina de Deus, fez tudo certinho, acompanhou o pai dele, só que ao tempo ele se desviou, mas ele nunca esqueceu
quando era mais novo. Aí quando ele estava, ele se deu conta do arrependimento que estava errado e deu tempo dele se arrepender. Então, quão bom e importante a gente estudar, levar nossos filhos na escola dominical, aprender a palavra, né? Muitas vezes a gente já vê por aí, minha filha não precisa de escola dominical, minha filha já está grande, né? Com 12, 13 anos, né? Já está grande, minha filha, então não precisa. Então, às vezes, sempre é bom a gente participar, porque se ela aprender, ela pode até se desviar um dia, a criança, mas ela, um dia, quando ela vai estar lá, meu filho pródigo, lá nos porcos, lá, com certeza ela vai se lembrar, né? Que no pai tinha fartura, lá no pai eu vivia bem, eu tinha comunhão, então ela vai se lembrar e vai voltar aos caminhos, né? Amém. Então, Amém, fica esses Jesus versículos amado. pra gente. E aí o quarto ponto, os efeitos do avivamento na vida pessoal. Então, primeiro, o crente avivado é alegre. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente. Fiel em todas as situações da vida. E por isso ele é forte. Semelhantemente a Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. O crente avivado não teme a morte. E finalmente o crente avivado é santo. Uma vida, uma condição indispensável para ver Deus. Pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Na lição dos jovens, a gente eu encomendei, mas não chegou ainda. Agora a próxima eu já encomendei junto. Também que nem assim dos adultos, né? Tem um livro que é a lição, dessa lição passada, eu estudei, porque eu tinha alguma coisa, eu estudo, porque tem as lições no computador, né? E na internet, falava sobre santidade. Como é bom já a santidade, nós vemos a santidade. Às vezes a gente acha que não, mas a gente vê, por exemplos, né? Quando uma criança, um jovem, adolescente, se cria no Evangelho e segue o caminho do Senhor, a gente vê logo, de longe, como ele é bem mais abençoado. Porque às vezes nós, que nós vemos do mundo, a maioria veio do mundo aqui, a gente carrega essa carga do mundo, esse peso do mundo. E muitas vezes a gente acaba perdendo bênçãos por causa da nossa consciência do mundo, do nosso passado. Nós era isso, nós era aquilo. Então quando tu começa novo, ter uma adolescência, uma coisa de sempre de Deus, procurando sempre o zelo, a santidade, ela vai ser sempre abençoada e vai ser mais abençoada ainda. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A importância. Então agora é a conclusão. Então, o sinopse número 13 é o caráter e o testemunho exemplar são frutos de uma vida cristã avivada. Então nós temos o testemunho, né? Então vai se exemplar os frutos de uma vida cristã avivada. Se nós não demos um testemunho no nosso trabalho, na nossa sociedade, aqui na igreja é uma coisa, se é para fora é outra, a gente não vai conseguir nunca ter uma condição avivada. Né? Então a conclusão. Nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um movimento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Então, nós podemos ter uma vida avivada, e aqui está a resposta de como nós fazer isso. Em todos os momentos e lugares, esteja sempre em comunhão estreita com o Senhor. O caminho é estreito, né? A gente vê essa passagem sempre, né? Aquelas dois caminhos, né? Então, às vezes, a gente tem que pegar sempre o caminho e orar, porque às vezes a gente vai ver, vai sentir dúvida, mas se a gente tem o Espírito Santo, tem Deus no nosso coração, com certeza o Espírito Santo vai guiar nós pelo caminho certo. Então, avivamento, a palavra avivamento pode ter sido banalizada pelo excesso de uso de maneira errônea. Contudo, assim como tantas outras virtudes de Deus, de nada adianta conhecer ou falar a respeito sem vivenciá-lo, sem ver os efeitos repercutindo em bom testemunho. Se você anseia mais pelo Senhor e deseja ter uma vida marcada pelo legítimo avivamento, ele diz: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Amém? Amém, Jesus. Espero que tenham expressado direito. Eu acho que ficou legal
show. E nós vamos tentar aprimorar um pouco mais, já falar vários versículos ali. A gente fez meio na peça hoje. Mas é tudo para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus vai dando condições, Deus vai dando capacidade para nós. Nós vamos juntos, vamos aprendendo a palavra de Deus. Nós vamos buscar, como diz ali o último versículo, né? O que eu falei ali, né? Jeremias 29:13, né? Buscar-me-ei e achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então nós vamos buscar Deus do coração, Ele vai estar sempre pronto para nos entender. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pastor? Deus, graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Né? Mais essa oportunidade. Aleluia. Vamos pedir para dar um corinho então. Quem sabe um corinho enquanto a irmã Eide tira a oferta aí? Quem que canta? 619. Eu não sei como é que é isso. Vitória a Deus. Vitória a Aleluia. Deus dará a mim. Então tem? Pode orar. Eu sei. Pode orar. Amém, Jesus. Pai querido, Pai amado, mais uma vez que Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, grande de Deus. Amém. Amém? Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Glória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Amém, Glória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Amém, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus dará a nós, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Se nós confiarmos no Senhor, Ele vai nos dar vitória. Amém. Glória a Deus. Então, nessa noite nós queremos então estar despedindo os nossos queridos amados irmãos, né? E confiando, né? Confiando nos irmãos que nós possamos aprender da palavra de Deus, irmãos. Amém. A escolinha dominical é o maior aprendizado, né? É o maior aprendizado que nós podemos ter através da escolinha dominical. E se nós fôssemos, né? Tá, tem o irmão Juliano que trabalha no ônibus aí, né? Chega quase 7 horas em casa, né? Por aí, né? 7h10, né? Então, é uma pessoa que poderia se alegar que, eu quero descansar, né? Mal cheguei em casa. Mas é assim, irmãos, aquele que tem vontade de aprender, a gente não mede esforço. Amém. Né? Não Amém. mede esforço. E como cristão, nós não podíamos medir esforço em fazer a obra de Deus, né? Amém, Jesus. Quando nós queremos, quando a pessoa quer estudar, né? Quando a pessoa quer estudar, ela trabalha de dia, chega em casa, né? 10 para 7 por aí, 7h15 ele tem que estar na escola, no IF ali, né? Ele vai voltar para casa umas 11 para quase da noite. Né? Por quê? Porque ele quer vencer na vida. Aleluia. Nós queremos aprender de Deus, também a mesma coisa, temos que buscar. Amém. Amém. Como diz o salmista Davi, quem escreveu o Salmo 63 foi o salmista Davi, né? Eu tenho sede de Deus, vontade. Aleluia, Senhor.
assim nós vamos crescer. Amém? Amém. Eu quero dar um anúncio, então, quinta-feira, nosso primeiro culto de cura divina e libertação. Convide alguém, os doentes, traga o nome de quem, né, precisar de oração, ou convide para estar aqui presencialmente, né? Amém. Vai ser ao mesmo tempo também, 1 hora de culto, né? E já vamos estar concluindo em nome de Jesus. Tá? Não vamos fazer um curso muito prolongado durante a semana. Quinta-feira, o nosso culto domingo. Atenção aos nossos amigos, irmãos, que estão nos assistindo pela internet. Nosso culto então mudou. É quinta-feira, às 19h30, e domingo nós vamos fazer às 9 horas da manhã. Amém. Tá? Devido à festa que nós temos aqui na nossa cidade, né? Que praticamente vai ser o final de semana inteiro. Então, domingo nós vamos fazer nosso culto de ceia às 9 horas da manhã. Amém. Amém? Jesus. Amém? Amém. Então, seriam esses anúncios em nome de Jesus. Tá? Coloca a tua mão no coração. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre este lugar, aleluia, sobre as nossas vidas. Abençoa e guarda debaixo da tua potente mão. Que teu nome, Jesus, possa ser glorificado através dessa vida. Senhor, que o Espírito de sabedoria possa gravar na nossa mente, nos nossos corações, a tua palavra. Senhor, que nós não venhamos nos esquecer mais e cada vez mais aprender em Ti. Amém? Amém, Jesus. O amor de Deus, Deus, a graça de Jesus, a graça de a Jesus, comunhão do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós. esteja com todos nós. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? cada crente Mais um crente. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor te dê a paz. Amém. Estamos pedindo, dê um abraço nos irmãos, em nome de Jesus.